Livro Fonte Viva, capítulo 66. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Emmanuel já citou em outros capítulos de Fonte Viva versículos da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós nos lembramos, não é? A carta aos Efésios é dividida em capítulos, como tantas outras cartas, e nós já vimos o capítulo 6 e agora temos o capítulo 5. E sempre nos surpreende a luta de Paulo para a implantação de Jesus nos corações, através das suas palavras. Quando ele, Paulo, caminhava, navegava pela Ásia, pela atual Europa, quando fundava os núcleos, então, Oriente e Ocidente, ou por cartas que nós vemos aos cristãos de Éfeso, compreendemos essa luta. Éfeso, a cidade, está sempre em nossa lembrança, por ter acolhido a Mãe Santíssima e João, o discípulo amado, que a retirara da Galileia
pela perseguição, sobretudo em Jerusalém, naquele tempo em que ainda, quem sabe, Paulo agia contra os homens do caminho. Éfeso, na Ásia, uma cidade litorânea ao mar Egeu, cidade de cultura grega, mas dominada pelos romanos. No tempo que Paulo para lá se dirige, ainda dominada pelos romanos. Nós já vimos essa história, mas relembramos para gravarmos então como Paulo dirigiu a sua missão. Mas também lembramos que os costumes e as tradições gregas continuaram ativos, apesar da influência romana. Afinal, a cultura original era grega. Então, a deusa cultuada na cidade de Éfeso era Ártemis, a deusa grega, naturalmente. Paulo não encontrou resistência por parte dos efésios, apenas pelo culto à deusa. Mas, sobretudo, ele encontrou resistência, como acontece em muitos outros povos, pelas vantagens comerciais e pela economia que se expandia na cidade, com a venda dos objetos, de todo o material, que se referisse a Ártemis. Então foi preciso muita coragem e perseverança de Paulo para falar humildemente, falar de espiritualidade a um povo que barganhava favores dos deuses e, sobretudo, de Ártemis. Mas como Jesus chama e encaminha espíritos valorosos para onde for necessário, em Éfeso se reuniram vindos de Corinto, lembramos de Erasto, e lembramos dos que tinham encontrado Paulo em outras cidades, vindos então de Corinto, vindo de Jerusalém, da Galileia, e se encontraram por longo tempo em Éfeso, aqueles então que seguramente exemplificaram Jesus. Paulo deve ter escrito esta carta aos Efésios de Cesareia Marítima. Eu disse deve porque, pelo que consultei, os historiadores não têm muita certeza. Sabemos pela dificuldade de comunicação daquele momento. E Cesareia Marítima, na Palestina, ao lado às margens do Mediterrâneo, vamos dizer, já de frente para a Grécia e depois para a Itália. E sabemos que depois de Cesareia Marítima, Paulo seria levado para a prisão em Roma. E ele pede que as palavras que ele dirige aos Efésios sejam lidas em outras comunidades cristãs próximas à cidade. E em todos os capítulos desta carta, que nós temos agora, a epígrafe, nós sentimos a vontade de Paulo em transmitir aos Efésios, com quem ele conviveu por longos anos, como já sabemos, gozando ainda do contato com João e com Maria Santíssima. Paulo coloca advertências e palavras de consolo o tempo todo em que escreve. Afinal, ele sabia que ele não voltaria a vê-los aos Efésios. E se preocupa com os amigos, porque vemos na sequência deste versículo 14, que está na epígrafe, nós vemos no versículo 16, em que ele escreve: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo quer dizer tornando a obter tempo, porque os dias são maus. E prossegue em outro versículo: pelo que
não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Penso que o versículo 14, que está na epígrafe, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo, e na continuidade, faço um parênteses, José Ferreira traduz assim: o Cristo te esclarecerá. Enquanto nós já lemos na epígrafe que Emmanuel diz: o Cristo te iluminará. Penso que nos séculos dos cristãos, vamos dizer, os séculos que seguiram dos cristãos sem o Cristo, depois desse tempo do cristianismo primitivo, com a presença tão forte de Paulo, e imagino que pensavam que Paulo, nessa carta, se referia à ressurreição. A Igreja Católica, depois desse século I, já bem atuante, na Itália, e depois com a transferência para o Oriente, a Igreja Católica acho que devia ensinar que Paulo dizia que o Cristo traria a vida física os que morreram. Porque ele escreveu: levanta-te entre os mortos. E quem sabe assim pensavam que o Cristo traria a vida física. Mas os Efésios, no entanto, com o ambiente espiritual, imaginemos o ambiente espiritual que vibrava em Éfeso, com a presença de tantos espíritos, numa missão redentora para a humanidade, não só para aquele local. Os Efésios devem ter compreendido um significado diferente do levanta-te entre os mortos. Quer dizer, os apagados para a luz que se fazia naqueles anos, com a presença marcante do Cristo entre seus discípulos, e, sobretudo, com as consolações que Maria de Nazaré trazia aos enfermos em sua casinha à beira do mar Egeu. Para nós, é compreensível o desdobramento que Emmanuel constrói sobre a epígrafe. Emmanuel nos situa no versículo: somos os atuais Efésios, ouvindo as considerações que lembram Paulo, mas que nos situam no contexto atual, nos situam com os cristãos de agora, e o alerta aos espíritas deste tempo. Mas Emmanuel não é acusatório. Ele sabe que o tempo é longo para aqueles que não aproveitam o dia da experiência sobre a Terra. Vê que nos beneficiamos com a natureza concedida pelo Criador, mas não contribuímos para a prosperidade comum. Utilizamos sem pensar em conservar os favores. Assim, assemelhamo-nos a mortos, imóveis, passivos, diante da vida exuberante. Mas Emmanuel tem esperança conosco, porque ele diz em seu texto: chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Mas acordar e louvar, ele também fala, acordar e louvar é insuficiente. A posição ainda é de ociosidade. É preciso levantar e trabalhar na seara do bem, para que sejamos capazes de perceber a iluminação ou o esclarecimento, conforme a tradução,
o esclarecimento do Cristo. Assim como Paulo alertava os Efésios, Emmanuel aconselha para que nos esforcemos para alertar os companheiros adormecidos, improvisando, ele diz, recursos em auxílio àqueles a quem amamos, ou ainda auxílio àqueles a quem não aprendemos a amar ainda. Que seja o conselho de Emmanuel um roteiro para todos nós. Vamos então à nossa prece final. Nós já compreendemos que o Cristo nos ilumina, como disse Paulo. Nós é que não sabemos ainda receber essa iluminação e não compreendemos pela nossa ignorância. Mas te pedimos, Senhor, que nos ilumines, como sempre fazes, que nós todos, Senhor, possamos alçar os nossos pensamentos em busca dessa compreensão que nos fará melhores, mais evoluídos. Que o grande discípulo teu, Senhor, Paulo de Tarso, continue ao teu lado, amparando a humanidade, e que nesse dia em que lembramos com tanta emoção de Maria Santíssima em Éfeso, junto a João Evangelista, que as emoções dessa hora possam nos trazer a todos nós as condições de vibrações cada vez mais sutis para os nossos lares, para os nossos queridos, para aqueles que nos acompanham em nossa jornada na Terra. Que o nosso grupo em prece assim continue, sob a guarda de Dr. Bezerra, de Cleia, Alta, Meimei, Antônia de Aquino e Teresa. Que assim seja, graças a Deus.